Bom dia, que a graça, a paz, o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós, amém? Quantas vezes alguns maridos se prendem no texto que diz: mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Hoje eu vou ler um texto que diz uma coisa tão linda que quase ninguém lê. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo, em relação à igreja. Lembre-se o homem, pois, que deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse texto está no livro de Éfesos, no mesmo capítulo que diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. É o capítulo 5, verso 28 que eu li, 29, e parafraseei o verso 31. Mas vocês podem conferir na Bíblia de vocês, tá bom? E com base nesse texto de Éfesos 5, nós vamos continuar falando sobre família, sobre lar. Tanto do homem e da mulher, da parte dos dois, em vez de exigir coisas, devemos cultivar aquilo que temos de mais nobre. Devemos reconhecer as boas qualidades um do outro. Isso é um admirável estímulo à satisfação do outro de fazer o bem. A simpatia e o respeito, lembre-se sempre disso, que a simpatia e o respeito animam na luta em busca da perfeição. E o amor também cresce, estimulado pela simpatia, pela apreciação. Nem o marido nem a esposa devem imergir na individualidade do outro. Cada qual tem uma relação pessoal para com Deus. E é a Deus que cada um deve perguntar o que é direito e o que não é. Como posso cumprir melhor o meu propósito no casamento, propósito na minha vida. Nós devemos ter uma abundância de afeto que flua de Jesus para o nosso cônjuge. Fazer com que Cristo seja o primeiro e o último é o melhor de todas essas coisas. Ao nos aprofundarmos no amor de Cristo, nós teremos com certeza desejo de fortalecer o amor com Ele e com o nosso cônjuge. Muitas vezes, os maridos querem que as esposas sejam cristãs como eles. E as esposas querem que os maridos sejam cristãos como elas, esquecendo que cada um é um indivíduo. E esquecendo mais ainda que cada um foi criado de uma maneira, em um outro lar. É péssimo para o casamento que os cônjuges queiram que os seus companheiros e companheiras sejam exatamente como eles, sem respeitar a individualidade, as fraquezas, as lutas pessoais. Na verdade, nesse momento, um deve ajudar o outro. A esposa deve ajudar o seu marido nas suas fraquezas em relação a ser um cristão. O esposo ajudar a sua esposa nas suas fraquezas em relação a ser cristão. Não cobrar, humilhar, ofender ou desmerecer.
porque o outro tem uma fraqueza. Jesus não nos humilha, não nos enfraquece a fé, porque somos falhos. Jesus não nos rejeita por conta das nossas falhas. Lembrem-se dos exemplos que são deixados na Bíblia. Davi cometeu vários erros, mas nem por isso Deus rejeitou ele como rei de Israel. Estava sempre pronto a ouvir os seus apelos e súplicas por perdão. Estava sempre pronto a socorrê-lo quando ele clamava por socorro. Porque quando o seu cônjuge erra, você não perdoa, você julga e vira-lhe as costas, em vez de estender a mão e orar com ele, orar com ela. É tão mais fácil dizer, vou deixar, vou abandonar, porque é um péssimo exemplo. Não seria mais fácil dizer, vou ajudar, vou orar, porque me casei com uma pessoa para dividir com ela toda a minha vida e amá-la todos os dias da minha vida. Em Jeremias está escrito, um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Não é verdade? O Espírito que Cristo manifesta para conosco é o que devemos manifestar mutuamente aos esposos e esposa. O conselho é, e andai em amor como também Cristo nos amou. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também nós devemos estar sujeitos uns aos outros e nos amando. Nem o marido nem a esposa devem pensar em exercer um governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso e, ao mesmo tempo, reter o amor mútuo. Sede bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus, podes ter êxito em vos fazerdes mutuamente felizes, como prometestes no voto matrimonial. As coisas, às vezes, no casamento mudam muito porque nós deixamos de ser bondosos, pacientes, longânimos, corteses, cheios de consideração. Perdemos o primeiro amor. Que Deus nos abençoe e que possamos sermos tudo isso e trazer para a nossa família, para o nosso lar, uma felicidade mútua. Lembrando que, mesmo quando tudo parece perdido num casamento, ainda há tempo de reconstruir esse relacionamento, pedindo a presença de Deus, pedindo o amor de Deus e perdão um ao outro. Que haja perdão, que haja união, que haja conversa, que haja uma confiança mútua e que assim Deus possa abençoar os lares e Satanás seja repreendido e os casamentos sejam firmados como instituição sagrada que é. A família possa ser reconstruída e que mais uma vez a família possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá.